Provérbios 28, 13. Um texto conhecido que eu quero meditar com vocês em paralelo com outros 3 salmos. Pode ficar assentado como você está, é apenas um verso. Provérbios 28, 13, eu gostaria que você lesse junto comigo. Está lá na projeção, vamos todos a uma só voz lermos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Senhor, nós temos diante de nossos olhos um dos versos mais profundos, mas também reais das Escrituras. Um verso aos nossos olhos duro, uma verdade difícil de ser assimilada, mas que todos nós, em um momento ou outro da vida, precisamos encará-la e praticá-la. Confiamos, ó Deus, na Tua imensa graça, para que este verso não nos fira, mas nos cure, para que ele fale aos nossos corações a fim de libertar-nos de pecados que não devem estar presos em nós, mas devem ser deixados e abandonados, a fim de que a Tua graça seja abundante no nosso viver. Nos ajuda, Pai, enquanto meditamos nessa verdade. Nós rogamos em nome de Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Amém. Provérbios 28, 13, eu lembro há muitos anos atrás, a primeira vez que eu, passando pelo capítulo 28 de Provérbios, me deparei com o verso 13. Eu creio que eu ainda não havia prestado atenção nele e na sua mensagem. Os versos de Provérbios, eles praticamente transmitem uma mensagem completa em cada verso. Eles são como placas de aviso na beira da rodovia. Nós estamos andando nesse mundo e os versos de Provérbios são aquelas placas que vão nos dizendo sobre os riscos que estão à frente, sobre o refrigério que você encontra à frente, sobre os cuidados que você deve ter. E quando você chega nessa placa de aviso de Provérbios 28, 13, ela é completa em si. Ela não precisa de complemento, ela não precisa de outro versículo para dizer o que ela tem a te ensinar. O que encobre as suas transgressões, é a primeira parte dele, nunca prosperará. Essa primeira parte ela é dura, ela é difícil. Essa primeira parte ela é definitiva. É uma verdade com a qual você não negocia. Não há negociações com a primeira parte de Provérbios 28, 13. Você não pega a primeira parte de Provérbios 28, 13, abre a sua Bíblia e depois ora a Deus dizendo: Senhor, como é que nós podemos resolver isso aqui? Não tem negociação. É claro, é objetivo, é realmente terminal a questão que ele diz, e é definitiva. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não confessa os seus pecados, ele não vai prosperar em sentido algum. Talvez ele prospere, mas não para o bem dele, e nem da sua família, e nem da sua igreja, e nem de ninguém. É possível que nós prosperemos em alguns aspectos, talvez financeiramente isso envolva, diante ou encobrindo pecados em nosso coração. Mas tenha consciência disso, você vai avançar, mas aquilo não vai trazer bênçãos para ninguém, muito menos para você. Então será um falso avanço, um falso progresso, uma falsa prosperidade, e você vai provar os frutos danosos disso. Mas então você chega na segunda parte, que é como realmente um bálsamo derramado no nosso coração. Se a primeira parte ela é dura, ela é difícil, definitiva, a segunda parte diz: mas o que as confessa e deixa tem a maior promessa de todo o universo, ele alcançará misericórdia. É como se Deus aqui estivesse diante de Caim, no capítulo 4 de Gênesis, e Caim está realmente transtornado por aquilo que aconteceu. Deus não aceitou a oferta dele,
E parece que Caim está na porta de casa e ali adiante, alguns metros ali, tem um rebanho de ovelhas. E Deus fala com Caim dizendo, olha, se tu aceitares aquilo que eu propus, não é certo que isso aqui vai ser mudado? A oferta pelo pecado, na nossa tradução diz, o pecado jaz à porta, mas aquela expressão também pode ser entendida como, a oferta pelo pecado jaz à porta. Deus é como se estivesse dizendo, Caim, olha 10 metros para lá, tem um rebanho de ovelhas, é só você pegar um animal daqueles. O sangue daquele animal vai cobrir o seu pecado. Você pega aquele animal, você oferece e vai estar tudo bem. Você saiba disso. O pecado vai tentar dominar a sua vida, mas cabe a você tratar disso. Vai lá, pega aquele animal, oferece o sacrifício certo e a misericórdia é garantida. Caim não quis. E a história de Caim nos traz para um grande problema do nosso coração. Nosso coração é teimoso. O nosso coração ele é avisado constantemente, ele é repreendido constantemente, ele é exortado constantemente, mas ele é teimoso em agarrar-se a algumas questões que ele não deveria se agarrar. E quando essas questões são pecaminosas, são pecados cometidos, isso traz uma consequência difícil. Isso traz realmente uma consequência que muitas vezes nós não queremos abrir os olhos para dizer, olha, a questão da minha vida é essa aqui, é Provérbios 28, 13. Eu estou sentindo realmente o peso da mão de Deus sobre mim, eu estou realmente provando que as coisas não avançam na minha vida, o meu progresso espiritual há muito tempo ficou travado, realmente eu não estou sendo um instrumento de bênção na vida de outros, na vida da minha família, no meu casamento, dos meus filhos, na minha igreja. Tem alguma coisa muito errada nisso e Provérbios 28, 13 está dizendo que é. Está apontando para onde é e nós, na nossa teimosia, nós não queremos olhar para Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar de forma alguma. Simplesmente não há remédio quando nós guardamos o nosso pecado transgressões que deveriam ser confessadas e abandonadas. Eu falei aos jovens ontem, jovens, não se enganem, o pecado é bom, é atraente, é prazeroso e nós amamos o pecado. Nós tratamos os nossos pecados como algo extremamente valioso e nós não queremos abandoná-los, eles realmente nos dão prazer, nos fazem se sentir bem, é como uma droga psicotrópica que nos coloca para cima e diz como nós somos bons, como nós somos incríveis, como nós somos capazes, como nos fazem sentir vivos, como nos fazem sentir poderosos, como o pecado nos faz sentir no controle da situação, como o pecado nos faz sentir que nós podemos fazer o que nós quisermos, quando nós quisermos e nós bem entendermos. Daí Provérbios 28, 13 joga um balde de água fria. Se você continuar com isso, você não vai prosperar nunca. Se você continuar amando o pecado dessa forma, escondendo ele dentro do seu coração, até que você encare Provérbios 28, 13, as coisas não vão para o seu lugar. Muitos de nós precisam apenas de Provérbios 28, 13 para colocar sua vida em ordem. Muitos de nós precisam apenas cumprir o que Provérbios 28, 13 diz, para que a sua vida tenha uma outra forma, um outro sentido, uma outra manifestação. Ao invés do peso do pecado, do peso de amar coisas que eu não deveria amar, a alegria de tomar sobre nós um jugo que é suave, que é leve. Servir a Cristo sempre será melhor do que servir ao pecado em todas as esferas. Não há comparação com isso, eu não posso comparar dessas duas coisas. Servir o pecado e servir a Cristo é completamente diferente. E nós provamos isso no nosso viver. Eu vou usar do Salmo 32, do Salmo 38, do Salmo 51, de algumas passagens do Novo Testamento, e depois eu quero terminar. Eu vou nessas passagens, nós vamos tratar da questão de Davi,
porque Davi é um exemplo prático de Provérbios 28:13, e depois nós vamos terminar com promessas de Provérbios. Promessas que Deus nos dá e que devem ser recebidas com fé em nosso coração. Primeiro eu quero que você vá comigo para Salmo 32, porque ali há algumas verdades preciosas. Por exemplo, os versos 1 e 2, Davi começa o Salmo como ele talvez deveria terminar, talvez o Salmo deveria começar no verso 3, contando da experiência dele, mas primeiro ele quer colocar uma grande verdade. Qual é a grande verdade que a gente encontra no início do Salmo 32? Feliz, bem-aventurado. Então ele começa com um ponto pacífico aqui. Bem-aventurado, é feliz, é digno de ser cumprimentado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, aquele que provou da bem-aventurança de Provérbios 28:13 é alguém feliz. É bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então essa é a justificativa para a felicidade dele. O Senhor não está acusando de nenhum pecado e o seu espírito não guarda engano nenhum. Então quem é o homem feliz? É aquele homem cuja mão de Deus não tem apontado para ele dizendo: você tem guardado pecados no seu coração. E em cujo coração não estão escondidos pecados que não deviam estar ali. Então agora Davi vai exemplificar essa questão de uma forma muito clara nos versos 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, ou seja, enquanto eu encobri o pecado no meu coração, o que foi que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu sei que a ciência e as terapias que nós temos através da ciência e mesmo não científicas, elas propõem um número sem fim de formas para que o ser humano pelo menos consiga viver com as suas dores nesse mundo. Pelo menos elas são sinceras. Algumas delas dizem: olha, nós não vamos resolver o seu problema, mas nós vamos pelo menos te ensinar a viver com ele. Pelo menos há essa sinceridade. O que Davi está dizendo aqui, que a ciência não reconhece, é que os nossos transtornos, ou seja, o peso do nosso coração, da nossa alma, aquilo que nos inquieta, pode ser causado por questões fora de nós mesmos. E aqui ele diz claramente no verso 4, a tua mão pesava sobre mim. Então, por vezes, a nossa alma se encontra desinquieta. Por vezes, o nosso espírito se encontra agitado. Não porque há algo errado nele. Há algo errado realmente, o pecado é algo errado. Mas não porque há uma disfunção nele, mas é porque algo fora de nós está agindo. E esse algo fora de nós, Davi diz, é a mão de Deus. Jamais pense que Deus faz isso porque quer o nosso mal. Ele faz isso porque quer o nosso bem. O peso da sua mão é o peso da sua disciplina. O peso da sua mão é o peso de alguém que quer nos livrar de algo maligno. O peso da sua mão é o peso da mão de alguém que quer tirar da nossa vida algo que tem o potencial de nos matar nesse mundo, mas não tirar a nossa salvação eterna, mas que vai causar pesar, sofrimento e vai impedir que nós glorifiquemos o nome dele nesse mundo, e esse tal é o pecado. Por isso a mão de Deus vem de fora de nós e ela pesa sobre nós ao ponto, como Davi diz no verso 3, envelheceram os meus ossos. O nosso corpo é apoiado sobre os ossos. Se os ossos estão enfermos, todo o corpo sofre. Ele diz no verso 4, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sequidão, ou seja, a descrição é de alguém que está em luto. Então aqui há o peso da mão de Deus sobre ele, e ele diz, olha, eu procuro me alegrar com certas coisas, eu procuro realizar coisas que no passado deixavam a minha alma feliz, eu procuro fazer coisas que no passado tranquilizavam o meu coração, me traziam felicidade, me traziam alegria, eu repito as mesmas coisas, mas não tem efeito. Você conhece a narrativa quando a alma de Saul estava abalada, e o que fizeram então? Chamaram Davi para quê? Vem tocar harpa diante do rei, vem cantar diante dele. Agora Davi toca a harpa e canta para si mesmo e não tem resultado.
Ele toca a harpa e canta as mesmas coisas que ele cantou para Saul, e ele vê que a mesma coisa acontece, não teve resultado em Saul, o resultado era parcial, rápido, logo se esvaía, e a coisa acontece com ele da mesma forma. Como que nós podemos olhar para isso? 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, vai dizer, quando Paulo fala dos graus da disciplina de Deus sobre nós, ou seja, até onde vai a disciplina dele, ele vai dizer que por causa daquilo que os coríntios estavam fazendo, da sua falta de sabedoria, do seu pecado quanto à celebração da ceia, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele usa 3 graus da disciplina de Deus. A primeira, a fraqueza espiritual. Nós viemos à igreja para alegrar o nosso coração. Nós oramos muitas vezes entre lágrimas para aliviar o nosso coração. Muitas vezes nós falamos com a nossa própria alma. Lembra o Salmo 42? Ó alma, por que estás aflita? Por que te agitas dentro de mim? O salmista está falando com ele mesmo. Você se pega cantando louvores sozinho. Mas quando realmente a fraqueza espiritual se abate, essas coisas não têm efeito. Você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você procura conversar sobre essas coisas, mas parece que não tem efeito. Ou seja, enquanto você não praticar Provérbios 28, 13, continua assim, mas pode piorar. Ele diz, e muitos doentes, e aqui precisamos abrir um parêntese, nem todo cristão enfermo está enfermo por causa da disciplina de Deus, mas tem mais cristãos enfermos por causa da disciplina de Deus do que normalmente nós pensamos. Se às vezes a fraqueza espiritual, perder a alegria da salvação não convence o nosso coração, Deus vai tocar no nosso corpo. Eu lembro de um testemunho que eu vi há mais de 30 anos atrás, um irmão de nossa igreja, lá no sul, ele ficou longo tempo afastado da igreja, nós sabíamos que a vida dele não estava bem naquele período, e no primeiro culto que ele veio conversar com um irmão que me discipulava, eu era bem novinho ainda, adolescente, e eu escutei quando ele disse assim, olha, irmão, enquanto Deus tocou em mim, eu suportei. Mas no dia que Deus tocou no meu filho, eu disse, Senhor, não, aqui não mais. Um dia ele disse, o dia que eu entendi que Deus estava tocando no meu filho por causa de mim, eu disse, Senhor, olha, aqui termina. Aqui eu tiro de minha vida e me arrependo de tudo isso que está acontecendo, e eu entendo que o Senhor está falando comigo, e eu preciso voltar para os seus caminhos. É isto. Por vezes, infelizmente, a doença física não serve para quebrantar o nosso coração. Então, Paulo diz, e muitos que dormem, essa palavra muitos é dura. E tem que abrir o parênteses de novo para dizer, nem todo cristão que morre, morre pela disciplina de Deus, mas mais cristãos morrem pela disciplina de Deus do que nós imaginamos. Bem mais. Quando realmente a nossa escolha foi estar ao lado do pecado, cultuar o pecado, envergonhar o nome do nosso Salvador, envergonhar a sua obra entre nós, é melhor que Deus nos leve para casa antes. Notem que isso não é uma punição. As portas do céu se abriram, mas você perdeu a oportunidade de glorificar Deus nesse mundo e exaltar a quem deu a sua vida por você nesse mundo. Foi melhor levá-lo para casa do que deixá-lo aqui. E essa é a disciplina da morte física. Voltando agora para o Salmo de número 32, e observando também o Salmo 38, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quando no verso 3 nós lemos que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, Davi está falando da disciplina física. Ele já passou pela fase da fraqueza espiritual, ele não se arrependeu do pecado contra Batseba e contra Urias, ele guardou isso, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Foi isso que Davi fez. Ele desobedeceu Provérbios 28, 13, e começam a acontecer algumas coisas. Quando a gente vai para o Salmo 38, verso 3, nós lemos assim: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele identifica o problema. Ele diz assim, olha, a minha vida, realmente o meu corpo está sentindo circunstâncias que realmente eu sei de onde vem. A minha carne, ou seja, o meu corpo não está são, e isso é resultado da cólera de Deus.
Não tem paz nos meus ossos, e novamente ele lembra disso. É como se ele dissesse, se os ossos doem, então o corpo inteiro dói. Claro que os ossos não vão doer, mas como o corpo está alicerçado sobre ele, o resto tudo fica dolorido. E então está lembrando disso, olha, é por causa da mão de Deus, e a mão de Deus está fazendo isso por causa do meu pecado. Ele sabe disso. Ele sabe qual é a razão desse agir de Deus, e ele, voltando ao verso 3 do capítulo 32, ele vai dizer, pelos meus gemidos constantes, todo dia, e nós vamos encontrar resposta para isso no capítulo 38, no verso 5, quando ele diz, tornaram-se infectadas e purulentas as minhas chagas. Quando a nossa capacidade física de combater as infecções, ela é enfraquecida, as nossas feridas tornam-se literalmente purulentas. Elas agora não são feridas, são chagas. É um estágio maior. E Davi está dizendo isso, olha, a coisa está piorando dia após dia. Realmente eu não encontro cura, apesar do que eu estou usando para isso. As minhas feridas estão se tornando infectadas, purulentas, elas estão se formando em chagas. E no verso 10 ele vai dizer que isso não é só exterior, não é da pele. Agora ele olha para o organismo dele e diz, o meu coração dá volta. Sabe quando o nosso coração, o dar voltas aqui é interessante, não é? Literalmente ele bate rápido. Nós sabemos cientificamente que o nosso coração vai fazer isso quando uma dose de adrenalina é derramada no nosso sistema, não é? A dose de adrenalina vai se espalhar pelo corpo através da corrente sanguínea, isso vai acelerar o coração e nós vamos ter que reação. Medo. Davi está dizendo assim, eu vivo com medo. Eu realmente vivo uma vida de medo. O meu coração dá voltas ao meu redor. E voltando então para o Salmo 32, o verso 4, ele volta a repetir, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Esse de dia e de noite é muito pesado. Ele diz assim, parece que Deus não respeita a hora de trabalho, não é? Ele não quer que sejam aquelas 9 horas de trabalho durante o dia. Ele faz hora extra, e se não só faz hora extra, ele trabalha em 3 turnos. Porque é dia e noite, nunca para. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Davi aqui fala sobre a mão de Deus o comprimindo, gerando angústia, ele estava em aperto, e literalmente ele quer dizer que o sentimento de culpa estava apertando ele. E no Salmo 51, o verso 3, ele vai dizer por que esse sentimento ocorria. Ele vai dizer assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre. Sabe qual é o problema de você não obedecer Provérbios 28, 13? É que ele fica diante dos seus olhos o tempo todo. O problema de ignorar Provérbios 28, 13 é que você olha na parede e ele está lá. Vocês notam que eu estou falando figuradamente, não é? Você olha na parede, ele está lá. Talvez você olhe no outdoor e você não enxerga o que tem no outdoor, mas parece que você enxerga Provérbios 28, 13. Passa um carro na rua anunciando alguma coisa, parece que o homem está falando Provérbios 28, 13. Ou seja, é de dia e de noite, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, literalmente, a sua consciência o acusava. E ele andava perturbado por isso. Porque isso, no Salmo 38, no verso 6, ele vai dizer, eu estou encurvado, estou muito abatido, eu ando lamentando todo dia. Ou seja, aqui, o esconder o pecado no coração não somente trouxe sofrimento físico, mas também trouxe sofrimento mental, sofrimento à alma. Na ciência, não todas, vai chamar isso de efeitos psicossomáticos. Psicosomático, soma é corpo. Começa aqui, começa dentro, mas atinge tudo. Começa dentro de nós, em quem somos. Eu sei que, biblicamente, a Bíblia explica isso muito melhor que qualquer ciência. E ele diz, literalmente, começa na nossa alma, para depois atingir todo o nosso corpo. O que Davi nos demonstra é a consequência de ignorar Provérbios 28, 13. O que Davi nos demonstra é a consequência de não levar a sério aquilo que o sábio disse. Mas, voltando ao Salmo 32,
Os versos 5 a 7, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que esses versos dizem. Agora é a reviravolta em tudo isso. Nós passamos da primeira fase de Provérbios 28, 13, agora nós estamos dirigindo a segunda fase de Provérbios 28, 13, a segunda parte dele. Confessei-te o meu pecado, é aquilo que Provérbios 28 diz. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Agora Davi concorda com isso. Confessei-te o meu pecado. A minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Verso 6, ele vai dizer, por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Ou seja, ele não vai ser impedido de fazer isso. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramentos. Agora Davi começa a falar da consequência de ter obedecido a segunda parte de Provérbios 28, 13. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E ao invés do luto, ele diz, tu me cobres, tu me cinges, tu me vestes de alegres cantos de livramento. Todos nós sabemos como a música faz bem para nós. Ouvir o coral da igreja cantar nos abençoa. Quando é tocado o ofertório, um hino que nós conhecemos, nós cantamos juntos, aquilo nos abençoa. Quando é cantado especial, como foi cantado nessa noite, aquilo fala ao nosso coração. Quando nós cantamos junto com a igreja, isso anima o nosso coração. Davi estava dizendo assim, olha, enquanto eu encobri o meu pecado, eu não provei nada disso. Parece que isso não existia mais, mas agora a primeira coisa que aconteceu quando eu abandonei o meu pecado é que Deus me fez vestir de alegres cantos de livramento. É isso que acontece. Nós fomos livres do pecado que nos escravizava. Se aquilo escravizava o nosso coração, impedia a comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos, estava nos agarrando firmemente, não nos dando liberdade, agora na confissão nós somos livres. E essa liberdade agora nos traz a verdadeira alegria. O que Davi fez? A confissão de Davi foi simplesmente o reconhecimento, a admissão que ele cometeu o pecado. Ele chega diante do Senhor em oração e ele diz, Senhor, eu concordo com isso. E é exatamente o contrário do que fizeram Adão e Eva. Quando Adão foi confrontado por Deus, ele colocou a culpa em quem? Em Eva. Quando Eva foi confrontada por Deus, ela fez o quê? Colocou a culpa na serpente. Só tinha os três lá, a serpente não tinha como empurrar para mais ninguém. E se tivesse, ela empurraria. Eles não fizeram isso. Davi não fez isso, ele não apontou para outro. Ele não disse, olha, Senhor, se Batseba não tivesse lá... Não, ele não fez isso. Ele falou, a culpa foi minha. A culpa não é dela. A culpa não é de Urias. Sabe por quê? Davi não teve nenhum temor em fazer isso. Urias era heteu, não era judeu. Ele orou para Urias e disse assim, como é que um heteu tem uma mulher tão linda assim? Não, isso não pode. Ele é um heteu, ele não é um judeu. E ele nem se preocupou com isso. Não, simplesmente ele não é um dos nossos. Ele era um dos principais guerreiros do seu exército. E Davi não teve dó nenhuma em sacrificar a vida dele. Davi agora olha para si como Deus o vê, não pelos seus próprios olhos iludidos. E ele concorda com Deus sobre tudo que Deus está dizendo sobre o pecado dele. Mais do que isso, Davi declara-se culpado. Eu sou culpado das acusações feitas pelo Senhor contra mim. Aqui não é como num tribunal, numa concordância de culpabilidade. Não, isso aqui não é um acordo. Davi não está fazendo um acordo judicial com Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou completamente culpado, não há o que negociar aqui. E ao fazer isso, Davi está dizendo que Deus está certo. Davi está dizendo, olha, Senhor, tu estás certo. É isso mesmo. Isso é resumido no Salmo 51, verso 4, quando Davi diz, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que me sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Davi aponta para o ponto certo, central, foi contra ti somente. Eu fiz o que era mal à tua vista, a questão é contigo. As questões que envolvem a nossa vida, antes de serem contra esta igreja,
contra algum pastor ou contra algum irmão, são contra Deus. Muito antes de procurar as pessoas, se nós queremos confessar os nossos pecados, nós procuramos o nosso Deus. É contra Ele. E qual foi o resultado de tudo isso? O Salmo 32, que nós lemos, os 2 primeiros versos, dizem: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano, ou seja, ele é feliz, ele é bem-aventurado. E o verso 7 que nós lemos termina dizendo que ele me cinge de alegres cantos e livramentos, que isso é a consequência de ser bem-aventurado. Mas agora, qual é o benefício, como Davi demonstrou, de praticar Provérbios 28, 13? Qual o benefício de realmente não permitirmos que o pecado não confessado esteja diante de nós e na nossa vida? Irmãos, vocês percebem que tudo aquilo que tem sido feito na humanidade desde o início visa apenas uma coisa. Só uma questão o ser humano quer: escapar da morte. Se você observa o que está sendo feito no nosso tempo e no que está sendo gasto bilhões e bilhões no nosso tempo em sair desse planeta, em formar uma outra civilização, e na ciência hoje, a pesquisa que mais tem recebido recursos, eu já disse isso a vocês, e que tem sido levada realmente numa tentativa de fazer, acredite, é do transplantar o ser humano. A ciência acredita que o nosso eu está aqui no encéfalo, no nosso cérebro. Então, hoje, as pesquisas que visam transplantar este encéfalo, esse cérebro, para um outro corpo, na imaginação desses homens, ao transplantar essa massa encefálica e colocar em outro corpo, nós estamos transportando também aquilo que é a nossa personalidade, o nosso eu. Então, se isso fosse possível, aquele que faz isso viveria para sempre. Eu só não sei quem ia doar o corpo para ele fazer isso, não é? Como que eles iam fazer isso? Mas hoje são feitas pesquisas em animais e se acredita que nas próximas décadas o ser humano vai conseguir fazer isso. Nomes de bilionários que vocês conhecem, ouvem nos noticiários, estão envolvidos nisso. E qual sempre foi o objetivo do ser humano? Viver para sempre. Aquilo que Deus disse para Adão: se ele comesse daquele fruto, certamente morrerás. O homem tem todas as tentativas que estão à sua mão para realmente quebrar isso, que ele chama de uma maldição. Mas agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que ela nos diz sobre isso? Qual é o maior investimento para que nós vivamos neste mundo uma vida que realmente vale a pena, sem realmente os apertos e sem as acusações do pecado? Olhe para Provérbios, nós vamos agora terminar olhando para Provérbios. Capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. O que Deus está mandando aqui? Lembra o que eu lhe disse, guarda o que eu lhe disse. Qual é a consequência disso? Eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Os homens ímpios podem viver muito tempo, mas não quer dizer que esse tempo sejam tempos de paz. Depois, Provérbios vai dizer, no mesmo capítulo, versos 7 e 8, não seja sábio aos teus próprios olhos. Qual é a recomendação de Provérbios? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Literalmente, viva uma vida santa, longe do pecado. O qual vai ser a consequência? Verso 8, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Vocês têm ouvido sobre o transplante de medula como solução para muitas doenças. Nós sabemos que há realmente uma grande questão envolvida nisso. Pessoas têm sido abençoadas por isso. E aqui, 1000 anos antes de Cristo vir, já está sendo lembrado isto. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Realmente uma vida saudável, baseada no quê? Em temer ao Senhor e apartar-se do mal. Nos versos 13 e 16 é dito: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. E o verso 16 vai dizer assim:
vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. O que ele disse? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Talvez você pague literalmente um valor altíssimo num plano de saúde e no melhor que você puder fazer. Mas a Bíblia está dizendo, olha, tem um plano de saúde que é muito melhor que qualquer outro. Ele se chama santidade. Viver longe do pecado. Provérbios 4:10 vai dizer, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e o quê? Se multiplicarão os anos da tua vida. Dê ouvidos a Deus, aceite o que Deus tem dito sobre você, obedeça o que Deus tem dito. Qual será a consequência? Multiplicarão os anos da tua vida. Olhe os versos 20 e 22 do mesmo capítulo. Verso 20, filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, e inclina os teus ouvidos. Ele está dizendo, abra os ouvidos para aquilo que Deus tem dito, abra os ouvidos para aquilo que Deus tem ensinado ao seu coração. Verso 22 é a consequência, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Qual é a consequência de viver uma vida santa e longe do pecado? São vida, saúde. Deus está dizendo, nós vamos viver bem nesse mundo se andarmos longe do pecado. Uma das doenças chamadas doença do século, sabe qual é? O estresse. O que é estresse, afinal? Parece que estresse é tentar viver como se nós fôssemos Deus, sendo nós homens. Tentar viver um tipo de vida que não é a nossa vida. A Bíblia ensina aqui que a saúde física e a paz mental são consequências da santidade. Você viver longe do pecado. Não permitir que o pecado se alonge no seu coração. Então, nós concluímos novamente com Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Há outra solução, a não ser a confissão e abandono do pecado? Não há. Talvez você tente resolver as questões guardadas no seu coração ao modo de Davi. Vamos simplesmente fazer de conta que nada disso é real. Vamos simplesmente fazer de conta que nada disso está acontecendo. Eu estou sofrendo as consequências, mas eu não quero reconhecer que é a mão de Deus sobre mim. Eu vou no médico, faço exames, eles me dizem, olha, inicialmente está tudo bem. Mas, doutor, o meu coração dá voltas. Não, é só uma impressão sua. Volto ao médico, novamente, os mesmos sintomas, e digo, doutor, eu não estou me sentindo nada bem. Te viram do avesso com exames e dizem, olha, amigo, eu acho que é melhor você procurar ajuda mental, porque não tem nada em você. Você vai procurar ajuda mental e... Não achamos nada. Não há nada errado com você. Mas o que está errado, então? É que a mão de Deus pesava sobre mim. Antes de qualquer coisa nessa vida, você é um filho de Deus. Antes de qualquer outra coisa nessa vida, você é um salvo em Cristo. Nada mais natural de que Deus não permita que o pecado se aloje no seu coração e que você trate de pecados cometidos como se nada tivesse acontecido. Deus não vai permitir isso. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas graças a Deus pelo final de Provérbios 28:13. A solução, assim como para Caim, está ao nosso alcance, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Lamentações dirá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Muitos outros textos vão nos lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que nova ação a cada manhã, que elas se renovam sobre nós diariamente. E quando então nós limpamos o nosso coração, nós percebemos que é a misericórdia de Deus que tem feito pecadores como nós
estarem de pé até agora. E nós, caídos em si mesmo, dizemos: como eu pude, na minha loucura, afastar-me do meu Deus. Talvez seja isso que Davi tenha dito. Como eu pude, na minha loucura, fazer tudo o que eu fiz. Como eu pude, na minha loucura, pensar que eu podia viver longe de Deus. Mas hoje eu reconheço que eu não posso dar um passo nesse mundo sem Ele. É isso que Provérbios 28:13 ensina. Você tem o praticado. Você precisa dele. Ele está mais próximo do que você possa imaginar. Provérbios 28:13 está à nossa mão. Talvez em nossa casa nós devemos fazer um cartaz grande. Provérbios 28:13, colar na parede. Sabe quando a gente faz em períodos de prova, de estudos, que você sai colando lá no seu lugar de estudo os principais pontos, né, que você precisa saber? Coloca lá na sua casa Provérbios 28:13, de forma que quando você acorde, a primeira coisa que você lê: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E permita que essa verdade tome o seu coração, como deve ser. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar.